Então vamos aqui para o exemplo 3, para tentar aplicar lá o teorema trabalho-energia e ver a importância que ele tem, né? Então vamos começar o seguinte, eu tenho um bloco aqui, ele está inicialmente aqui numa posição A, e ele tem essa velocidade A aqui inicial, zero não, desculpa, um valor, né, específico. Vou colocar aqui uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, tudo bem? Então essa velocidade inicial vai dar a ele uma energia cinética, né, inicial. Vamos supor também que a massa desse corpo, vou colocar aqui dados, ele vai ter uma massa aqui M de 4 kg, tá? Então, já de imediato, eu já sei que a energia cinética dele, então, a energia cinética aqui no ponto A é quem? É a massa, vezes a velocidade ao quadrado, em A, sobre 2. Isso aqui vai me dar o seguinte resultado. Massa vale 4, velocidade 10 ao quadrado que divide 2. Então, ó, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 4, 400. 400 que divide 2, 200. Isso, 200 joules, tá? Então, essa é a energia cinética dele inicialmente. Só que o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, ó, numa região onde a superfície aqui apresenta uma rugosidade e, portanto, vai ter um atrito. E aí o coeficiente de atrito ali, vou colocar um atrito cinético, né, que ele vai estar em movimento, vamos supor, né, esteja valendo aí 0,4, tudo bem? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a distância que ele vai percorrer, qual que é a distância que ele vai conseguir percorrer aqui, ó, do ponto A até um ponto B, de maneira que ele pare, certo? Porque como vai atuar ali uma força sobre ele, essa força de atrito vai se opor a esse movimento de maneira a desacelerar o objeto e ele parar. Então, essa é a justificativa do ponto de vista de leis de Newton. Né, do ponto de vista de leis de Newton. Só que, do ponto de vista agora de energia, ele tem uma energia inicial, que é de 200 joules, que ele vai perder essa energia inicial. Então, vai ter um trabalho, que é o que? A força de atrito vai realizar um trabalho, que a gente já espera que seja um trabalho negativo. Então, esse trabalho negativo vai retirar essa energia inicial que ele tem, certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é o deslocamento, né? Quanto que ele vai andar de maneira a perder toda essa energia que ele tinha, certo? Então, esse é o exercício, descobrir quanto que ele vai deslocar até parar. Tudo bem? Quando ele chega aqui em B, a velocidade de B vai ser 0, tá ok? Então, como é que a gente responde isso? A gente já sabe, vou desenhar aqui, ó, esse mesmo problema só para o lado de cá. A gente já sabe que as forças que atuam sobre o sistema são força-peso para baixo, força normal para cima e a força de atrito para o lado, certo? Força-peso e força normal não vão realizar trabalho, pela justificativa que a gente já sabe, porque elas vão ser perpendiculares ao deslocamento. A gente sabe que o deslocamento do objeto é para cá, certo? Então, o trabalho aqui vai ser saudado pela força de atrito, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou colocar o seguinte, ó. Aplicando o teorema trabalho-energia, então, aplicando o teorema trabalho-energia, segue que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Então, ou seja, vai ser energia cinética final B menos a energia cinética inicial A, né? Aí vamos desenvolver essa expressão. O trabalho total vai ser composto pelo trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força normal, certo? Isso vai ter que ser igual, então, a energia cinética em B menos a energia cinética no ponto A. De imediato, que a gente já sabe, que a gente já falou, o trabalho da força-peso é 0 e o trabalho da força normal é 0, porque eles são perpendiculares ao deslocamento. Como esse objeto ele vai parar no ponto B, a energia cinética dele final vai ser 0 também, porque ele não vai ter velocidade, né? Lembra que a energia cinética está associada com a velocidade. Se você não tem velocidade, você não tem energia cinética, certo? Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o trabalho da força de atrito é igual a menos a energia cinética de A. Essa energia cinética de A a gente já calculou, ó, tá aqui, 200 joules, ou seja, ele começa com 200 joules no ponto A
o atrito vai retirar energia, né? O trabalho que o atrito vai produzir vai retirar energia de maneira a zerar. Então a energia começa com 200 e vai terminar em zero. E quem é responsável por retirar essa energia é o trabalho. De novo, reforçando que o trabalho representa isso, a energia que você retira do sistema, certo? Então, o trabalho retirado vai ser menos 200, porque ele tinha 200, vai ficar zero, então vai ser menos 200, certo? Então, a equação está condizente com aquilo que a gente esperava dela. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai destrinchar o trabalho da força de atrito. Como é que é o trabalho da força de atrito? Ele é a força de atrito vezes o deslocamento, que é a variável que a gente quer analisar, vezes o cosseno do ângulo. Observe aqui na figura, ó, que força de atrito ela está na mesma direção horizontal, porém em sentido oposto. Então, o deslocamento com a força de atrito forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Certo? Aí agora a gente vai ter que substituir. Energia cinética de ar, eu já sei, vale 200. Cosseno de 180 vale menos 1. Deslocamento é uma incógnita. Força de atrito, quanto é que vale? A gente vai ter que calcular, certo? Então, e como é que a gente calcula essa força de atrito? A gente sabe que a força de atrito ela é o coeficiente vezes a força normal. Pelo problema, aqui a gente já verifica que a força normal se equilibra com a força peso. Então a força normal vai ser igual à força peso. E quanto que vale a força peso? A força peso é massa vezes gravidade. Vamos considerar aqui que a gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força peso vai ser 4 vezes 10, 40. Logo a força normal também vai ser 40. Tudo bem? Então vou anotar essa informação aqui, ó. Força peso é 40 newtons, força normal é 40 newtons também. Está em equilíbrio ali no eixo vertical. Então daqui a gente conclui então que minha força de atrito é o coeficiente de atrito, que vale aqui, ó, 0,4 vezes a força normal, que é 40 newtons. Isso vai me dar então uma força de atrito de 16. Aí agora sim, vou voltar agora com essa informação para essa expressão aqui. E eu vou ter força de atrito aqui vai ser 16 vezes D vezes menos 1 vezes menos 200, né? Então, D é igual a menos 200, que divide menos 16. Isso vai me dar um deslocamento, então, de deslocamento positivo, né? Menos com menos fica mais. 100, que divide 8. 50, que divide 4. 25, que divide 2. D, então, vai ser 12,5 metros. Então, essa é a distância que ele vai andar, que o bloco vai andar nessa superfície rugosa até ele parar. Tudo bem? Então, aqui a gente começa já a ter uma melhor dimensão de como se dá essas trocas de energia, né? Então, nesse problema aqui, o objeto ele começava com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Isso se traduzia em ter uma energia cinética já de 200 joules. Com a ação do atrito, né, na superfície aqui, esse atrito vai fazer um trabalho negativo, ou seja, vai retirar energia, né? À medida que o tempo que o objeto vai se deslocando, ele vai retirando essa energia. Quando chegar nessa distância, nesse ponto B, toda a energia cinética de 200 joules vai vir a zero por conta da ação desse trabalho. Tudo bem? Então, isso aí é um exemplo para tentar ilustrar como esse comportamento agora ele pode ser justificado a partir dessas trocas de energia, né? Então o objeto ele já tinha uma energia cinética que ele vai sendo perdida pela ação do trabalho, pela ação do trabalho da força de atrito, ok?